Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Editora Irapuru. Nós estamos aqui com mais uma entrevista. Eu gostaria muito de convidar vocês a curtirem o nosso canal, compartilharem o nosso canal, que olha, todo prestígio pra gente aí, que a gente está trazendo coisa boa, tá? As meninas que estão aí já com o coração palpitando, tem esse rapaz aqui, ó, elegante, rapaz inteligente, professor Haile Guilherme, tá? Haile Guilherme é o nosso professor VIP número 1. Olha só que bacana a gente está trazendo. E ele, como um professor VIP, ele está aproveitando todos os benefícios. Vejam, não são vantagens, são benefícios que nós damos aos professores. Porque vantagem é uma coisa muito feia, né, gente? Tirar vantagem, nada disso. São benefícios. E entre tantos benefícios, muitos convites, muitos presentes, muitas coisas legais. Hoje ele já vai sair daqui com um presentinho na mão. O presente vai ser o livro Plantei uma Moeda, Nasceu um Pé de Dinheiro. Ele está muito interessado nisso. Sim, hein? Muito mesmo. Depois você me passa a fórmula, tá? Porque ele é matemático. O professor Haile é matemático. E conta um pouquinho aí da sua carreira de professor. Você dá aula em escolas, quais são as escolas? Eu dou aula, prazer, né, Haile Guilherme? Eu dou aula em duas escolinhas, né? Aqui na Zona Norte de São Paulo. Uma chama Pro Natureza, ok, e a outra chama Colégio Delta. Colégio Delta em Santana, que é lá né? em Santana. Isso, Pro Natureza Fica no Tremembé. Olha aí, professor Haile do Pro Natureza e do Colégio Delta, professor VIP número 1. E o professor dá aula para que turmas? Eu, por enquanto, estou dando aula para alunos do 6º ou 9º ano. Ensino Fundamental 2. Fundamental 2. Isso. Bacana. E olha, da minha área, dando aula aí de matemática. E como é que os alunos reagem às suas aulas de matemática? Eles têm medo, sobem em cima da cadeira ou estão de boa? Eles começam tendo um pouco de medo, né, da matemática, mas depois fica tudo de boa, né, eu brinco bastante, eu faço musiquinhas para eles, tudo, é legal. E é um professor diferenciado, porque ele não se fica limitado assim, não se restringe ao livro didático, ele vai além, ele traz muitas informações. Isso é bacana. E qual que é a sua sensação de ser o professor VIP número 1 da Editora Irapuru? Estou muito feliz mesmo. Aí, graças à editora, eu vou conseguir publicar meu livro, né? Exato. Meu livro já está lá no fundo há muito tempo. Quem me conhece aí sabe que está há muito tempo, já está me cobrando por muito tempo e graças à editora eu vou conseguir. Né? Ou seja, ele se transformou num professor VIP e agora já conseguiu abrir a primeira porta. Ele vai lançar um livro por aqui, porque, por incrível que pareça, esse rapaz ganhou um concurso, não foi? Sim. Com esse texto, não foi? Isso mesmo. Em 2012, o Sesc fez um concurso na Bienal para conhecer novos autores. Aí a gente ia lá debater sobre os nossos livros, mesmo sem ter publicado mesmo. E era um concurso onde a gente tinha que fazer uma campanha, porque a gente mandava para eles abriam no site e tinha uma votação. Era um final de semana de votação. Eu fiz uma campanha muito grande, juntou eu e alguns amigos, e a gente chamou muitas pessoas para votar, né? O meu foi o mais votado, mas custou bastante, mas foi legal. Mas a história é muito bacana, estou sabendo que ele tem uma pegada bem jovem, né? Qual o público? Sim, então, meu público-alvo é dos 12 até os 18 anos, né? Isso que vai atingir mais, o pessoal vai gostar dessas histórias, né? Bacana. Vocês perceberam? Outro dia nós estávamos conversando sobre a questão de que há muita literatura dirigida para o público infantil e para o público adulto. Tem uma brecha entre adolescência e pré-adolescência que acaba ficando muito abandonada pela questão literária. Parece que o jovem, quando ele sai daquele período em que ele estudou, leu, se envolveu com literatura e começa a ter um pouco de liberdade, parece que é assim, estou livre dos livros. Isso é muito ruim. Troca um livro por balada, por práticas esportivas, não que não tenha que ter lazer, mas livro, a leitura, também é um lazer e ela enriquece, ela abre portas. Abre portas é pouco, escancara portas, tá? Porque uma pessoa que lê, ela é culta, ela é bem recebida em qualquer lugar, né? E o professor Haile, ele tem essa característica, ele é uma pessoa que gosta da literatura, embora seja uma pessoa da matemática. Porque às vezes você escuta as pessoas falarem assim,
Mas para que eu vou ler e estudar aí? Para que eu vou estudar isso aí se eu vou fazer matemática? Né? Parece que fala que a literatura não tem importância nenhuma, e muito pelo contrário, isso enriquece, tanto que ele faz teatrinho, faz brincadeira, canta música, ou seja, interage as outras áreas, ele traz as outras linguagens para cá, para a escola, para o conhecimento, para acrescentar. E então, me conta um pouquinho, como que é essa história, esses personagens, a 1, 2 é uma baseada de personagem, não é personagem, são máquinas, são o quê? Enfim. Como eu comecei a escrever o livro com uns 14, 15 anos, eu me espelhei com meus amigos, né? A gente era tímido, né? Não se envolvia tanto com as meninas. Hoje eles são diferentes, hoje eles conseguem se misturar melhor do que na nossa época, quando eu era pequeno, pelo menos, né? A gente tinha o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha, né? E é a história de um garoto que está em busca dele mesmo, assim como qualquer pré-adolescente, né? O pré-adolescente está em busca de si mesmo, quer ver o que ele quer. Porque ele não está feliz com a vida dele, certo? Ele quer mudar as coisas, mas o que ele quer mudar? Ele não sabe exatamente o que ele quer mudar. É o conflito da adolescência, né? Não está bom agora, mas como melhorar, né? Ele não sabe direito como fazer isso, né? Aí entra o fator sobrenatural, que ele encontra um artefato que ele consegue mudar as coisas como aconteceram, ele pode mudar o futuro, pode mudar o passado. E aí ele consegue mudar o que ele queria mudar, mas aí surgem outros conflitos, né? Para mostrar, né, que a gente nunca está feliz com a gente é sempre mutável, né? A gente sempre quer mudar. Se hoje, por exemplo, hoje está calor, está muito calor, a gente fica falando, nossa, que calor. Amanhã está frio, a gente vai falar a mesma coisa, nossa, que frio. Porque a gente sempre reclamando, sempre né? reclamando. Faz parte do ser humano. Isso, faz parte do ser humano. E essa humano. infelicidade pessoal é até interessante, você vê às vezes aquelas pessoas lindas, maravilhosas, que vai fazer uma cirurgia para fazer desaparecer uma pinta no cantinho do nariz, sabe? Então, ninguém está contente com tudo que tem. E é interessante porque nessa faixa etária eles se acham feios, se acham deformados, se acham gordos, se acham magros, se acham estranhos, se acham esquisitos. Enfim, eles estão mudando, estão crescendo, estão passando pela metamorfose da infância para aquele momento adulto. Então é realmente um ponto interessante, eles não se contentam. Então, aí são 4 garotos que têm essas dúvidas, né? E cada um com o seu ponto de vista, cada um tem a sua... É como se fosse um pedaço da adolescência, né? Cada garoto tem o seu problema, né? A sua questão. A sua visão. Sua visão de mundo. Riley, fala um pouquinho desses personagens, características físicas, psicológicas que eles possuem, porque isso dá uma força muito grande para o livro. E como são 4 personagens, são 4 pessoas, características peculiares. O primeiro personagem, o principal, é o Cisfa, né? Que ele é um menino mestiço, ele é filho de uma mãe branca e o pai negro. É como só para aproximar mais com a realidade do nosso país, né? Que a gente é um país de gente mestiça, assim. Ele é um pouco tímido, ele é um pouco inseguro e ele fica introvertido, né? Introvertido, ele vive mais no mundo dele. Claro que ele não queria isso, né? Ele é insatisfeito com isso. Ele queria mudar a pessoa que ele era. Ele queria ser outro tipo de pessoa, ser uma pessoa introvertida que participasse dos grupos, só que ele não consegue. Tem uma trava que ele não consegue fazer isso. Aí, logo depois dele tem o Thales, que é o amigo dele. O amigo dele é o contrário. O amigo dele é branco, de olhos verdes, né? Assim, ele se envolve com o pessoal, consegue paquerar melhorzinho, sabe? Tudo oposto ao Cisfa, né? Vai melhor na escola, essas coisas. É só para mostrar o complexo da autoestima, né? Nessa época, assim, todo mundo sabe, né? Que isso acontece nessa época, né? Certo? Aí, o Cisfa, parece que de tanto ele pedir para as coisas mudarem, acontece uma coisa com ele. Ele encontra uma relíquia, que é o nome do livro, o Livro dos Destinos, que onde ele escreve, o que ele escreve no livro acontece. E ele consegue manipular as coisas, ele consegue escrever o nome dele, escrever o nome de qualquer pessoa e mudar as coisas que aconteceram. Só aí ele fica meio com medo de usar o livro no começo, né? Mas depois acontecem algumas coisas que acabam fazendo ele usar o livro. A primeira mudança que ele faz é ele aprender uma arte marcial, certo? Ele tinha um problema na infância que ele desistiu de fazer a capoeira. E
ele muda para conseguir fazer, para ter feito a capoeira e ter concluído. E isso tudo muda a vida dele, muda totalmente a vida dele, sabe? Aí lá pro futuro ele descobre que o artefato é um artefato grego da Grécia Antiga, da Grécia mitológica, e aí existem mais outros 2 artefatos que incluem os outros 2 personagens, o Alifer e o Iago. Eu não quero falar muito sobre eles, porque senão tira o mistério do livro. Pode, não pode. O importante é que esse livro do destino já tem um destino. Vai sair com o selo da Uirapuru. Sim. Muito bem. Se a câmera está com vontade de ler o livro já agora. É isso aí, né? Hailey, uma outra coisa interessante, quando a gente escreve um livro, existe uma questão de satisfação, né? Qual a sua sensação por ter passado por esses pontos? Escrever, depois submeter a um concurso e ser aprovado, e por fim ter o seu título para ser lançado por uma editora, para entrar no mercado. Qual que é a sua sensação, essa expectativa? Ou será que esse livro do destino você escreveu lá no passado, que queria publicar o livro e está acontecendo agora? Isso nunca saberemos, né? Mas então, eu fico feliz, muito feliz mesmo, porque eu comecei o livro por fazer, eu nunca pensei em vender. Eu fui fazendo a historinha, fui crescendo. Por exemplo, o livro, olha como o meu processo de escrita é muito complexo. Eu tenho um caderno velho e eu só consigo escrever ele, eu não consigo ter criatividade na frente do computador. Então eu escrevo no caderno, depois eu vou lá, passo para o computador, só que quando eu vou passando eu vou reescrevendo a história. Alguma coisa que eu escrevi diferente, que eu acho que não ficou tão bom, eu passo para o computador. E eu fico muito feliz mesmo, porque eu acho que o livro merece ser publicado, porque assim, quando eu vou revisar o livro, às vezes, por exemplo, quando passam algum tempo, alguns meses que eu não entrei em contato com o livro, você é escritor, você deve passar por isso também. Depois de um tempo que eu releio o livro, depois de um tempão, eu fico empolgado lendo o livro, eu fico pensando, nossa, podia acontecer aquilo, aí eu vejo que acontece alguma coisa assim, surpreendente, alguma coisa diferente, eu falo, nossa, que legal, meu, que legal. Parece que eu sou o leitor de mim mesmo, né? Parece que não fui eu que escrevi. Na verdade, né, quando eu escrevo, geralmente, eu tenho o ponto de partida e o ponto de chegada. O meio, eu não planejo nada. O meio sai por si só, já aconteceu isso com você. Inspiração, sim. Sai sempre por si só. A linha não é uma linha reta, você vai fazendo um negócio assim, né? Até eu tenho olha que interessante, eu tenho 160 livros publicados e tenho uma mania, às vezes eu sento, não estou pensando em nada, eu falo, vou começar a escrever. Aí começo a escrever do nada. Assim, estava numa praia e de repente veio a onda e aquela onda derrubou uma criança e aquela criança começou a chorar, a mãe veio me pedir ajuda e vou criando a história e aquilo vai criando um corpo como se estivesse acontecendo naquela hora. Uma coisa interessante é que depende muito do livro, não há necessidade de você ter estruturado. Às vezes você vai escrever um livro, claro, vai trabalhar com um contexto, com um conjunto de informações e há uma linha, às vezes uma linha de tempo, uma linha de informações que são necessárias serem seguidas. Mas também há aquelas obras que vêm da inspiração. Você não planeja, você vai criando, vai escrevendo e vai se empolgando e vai vivendo uma situação como se aquela situação fosse verdadeira. É como se você estivesse escrevendo uma história sobre uma nevasca gigantesca que aconteceu no meio da Bahia, tá? Então você criou uma ideia, aí você começa a ir, a neve caiu e as telhas não estavam preparadas e começaram a ranger, o telhado fazia um barulho enorme, parecia que ia tudo cair e as pessoas começaram a ficar desesperadas, não sabiam se iam para a rua porque não tinham roupa para apropriar, enfim, isso vai saindo, que nem eu falei agora, tá? É uma coisa que veio da inspiração deste momento. Então, o escrever um livro, ele tem muito essa questão do estado de espírito do autor, né? Em determinado momento você está para fazer graça, no momento você está para fazer algo mais dramático, ou no momento você está extremamente político, revoltado, falando sobre uma série de pontos. Então, eu concordo com você, há livros que eles nascem de uma inspiração de momento.
E quando você pega esse livro que você escreveu, começa a reler, você vai tendo ideias para complementar, para enriquecer, e aquilo vai ganhando um corpo, vai ganhando alma, vai ganhando essência. E o resultado muitas vezes é algo que, quando você pega aquilo na mão, você fala: uau, eu fiz isso. E isso é gratificante, não é verdade? Sim, muito isso mesmo. Todos os meus livros, os três, né? Eu comecei pelo final. Assim, eu comecei uma coisinha, né? Por exemplo, como tem muita luta nos meus livros, eu começo com uma luta final, um desfecho. Aí eu termino o livro. Aí agora eu penso, como eu vou traçar a história para chegar nesse finalzinho aí? Aí isso me ajuda, por exemplo, como eu não me devagar demais, sabe? Não ter muitos devaneios, porque às vezes eu escrevo tanta coisa que aí eu tenho que ligar os pontinhos. Aí eu fui tão longe, aí depois eu falo, não, mas eu tenho que chegar aqui, então tem que arrumar um jeito de ligar o ponto que está lá em cima, tem que voltar para cá para a história fazer sentido, né? Pra não ficar nenhuma ponta solta. Nós vamos criar uma constelação Rayleigh, sabe por quê? Imagine uma constelação que você está olhando para o céu, aí o pessoal fala assim: você está vendo o leão ali? Então você tem que saber ligar os pontinhos adequadamente para enxergar o leão. Né? Então o Rayleigh ele usa essa metodologia, tem pontos distintos e ele tem que transformar aquilo numa história. Isso é muito bonito, é poético, sabia? Vamos fazer a constelação do Rayleigh, né? Que eu brinco com ele, o Rayleigh Highlander, tá? Então ele renasce a cada vez que ele pega o livro, certo? Sim. E eu acho que assim, como um primeiro trabalho, você está de parabéns, porque obrigado. Não é simples. As pessoas, por mais que a gente está falando aqui, vai nascendo, vai surgindo, mas depende do momento que você está inspirado ou não, tá? Então um livro exige inspiração, transpiração e conspiração. Porque sem a conspiração não existe um momento, aquele tchan que a gente espera na história. Então, eu estou aqui para agradecer o Rayleigh por essa vinda. E olha, ele vai provar para vocês que ele, como professor VIP, já ganhou um presente. Né? Ganhei um presente aqui, um livro. Ele escolheu esse livro. Plantei uma moeda, nasceu um pé de dinheiro. Tá vendo? Vou usar com meus alunos, que envolve muito matemática, né? Dá para fazer um teatrinho com os alunos. Gostei bastante. Olha a ideia dele, matemática e teatro. Quem disse que não falam a mesma língua? Tá? Rayleigh, um enorme, um fantástico prazer tê-lo aqui. Nós o conhecemos na Bienal, certo? Ele comprou meu livro Ulisses no País das Maravilhas. Depois do livro, a gente foi conversando, ele virou professor VIP, agora virou autor da editora e agora caminho para o sucesso. Tá bom? Querido, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado eu. E, pessoal, eu ia pedir para vocês não esquecerem de se inscrever, né? Pra gente ter mais novidades aí do livro dos destinos, que para quem me conhece já tá há muito tempo aí, já tá há muito tempo na espera. Todo mundo me pergunta, né? Quando que vai publicar? Vamos começar fazendo um blog? Vamos começar fazendo um blog, assim, adiantando o pessoal. Tá? Aí o pessoal pode mandar perguntas pro Rayleigh, pode conversar com o Rayleigh, a gente pode discutir sobre a história, e eu vou lá, vou dar uma focinhada lá para ver o que eu acho de legal, o que não acho de legal, e isso é muito importante. Gente, autor não é gente de outro mundo, tá? Eles são acessíveis, são pessoas simples, são pessoas bacanas, são pessoas como esse menino aqui, que tem um talento incrível, e eu aposto no sucesso dele, tá bom? Não esqueçam de curtir o nosso canal, de compartilhar os nossos vídeos e de ler os nossos livros. Editora Irapuru, sempre fazendo algo diferente para você. Um abraço.